Você pode estar comendo hoje o que vai te levar a um infarto amanhã, sem nem perceber. Muita gente acha que o coração só dá sinal quando está prestes a parar. Mas a verdade é que os alimentos que você coloca no prato todos os dias podem estar silenciosamente entupindo suas artérias. Hoje, eu vou te mostrar 5 alimentos comuns que parecem inofensivos, mas são verdadeiras armadilhas para a sua saúde. E o pior, estão na casa de quase todo mundo. O que significa entupir o corpo? A verdade por trás de um dos maiores perigos silenciosos para a sua saúde, quando alguém diz que certos alimentos entopem o corpo, pode soar como um exagero. Mas a realidade é que esse processo é absolutamente real, perigoso e acontece dentro do nosso sistema circulatório todos os dias, principalmente quando mantemos hábitos alimentares ruins. O nome técnico disso é aterosclerose e trata-se do acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias, que são os vasos responsáveis por levar o sangue do coração para o restante do corpo. Com o tempo, esse acúmulo forma placas que tornam as artérias mais estreitas e rígidas, dificultando a passagem do sangue. Esse processo pode afetar artérias do coração, do cérebro, dos rins e de outras regiões do corpo, comprometendo seriamente a saúde. O que acontece no seu corpo? Toda vez que você consome alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares e excesso de sódio, pequenas partículas dessas substâncias entram na corrente sanguínea. O corpo, ao tentar se defender, pode iniciar uma inflamação crônica nas paredes internas das artérias. Esse ambiente inflamatório favorece o depósito de gordura, o que dá início à formação das placas. Elas vão crescendo e, com o tempo, podem reduzir ou bloquear o fluxo de sangue, provocar pressão alta, pois o coração precisa bombear com mais força, impedir que oxigênio e nutrientes cheguem a órgãos essenciais, levar ao rompimento da placa, formando um coágulo que pode causar um infarto ou um AVC. Tudo isso acontece de forma silenciosa, sem dor e, muitas vezes, sem nenhum sintoma evidente. Por que isso é tão perigoso? Porque é invisível até se tornar uma emergência. A pessoa leva uma vida aparentemente normal até que, de repente, sente uma dor no peito, uma dormência no braço, uma tontura intensa ou simplesmente desmaia. E quando isso acontece, muitas vezes já se trata de um infarto, um derrame ou outra complicação grave. Antes disso, os sinais costumam ser discretos e facilmente ignorados. Cansaço fora do comum, falta de ar em situações simples, tontura leve e frequente, pressão instável, dores leves e passageiras no peito. Esses sintomas, isolados, não costumam assustar, mas juntos podem indicar que algo grave está em desenvolvimento. Isso pode ser evitado? Sim, e essa é a boa notícia. A grande maioria dos casos de aterosclerose é causada por maus hábitos alimentares e sedentarismo. Ou seja, com informação e atitude, é possível evitar que esse processo se instale ou progrida. O primeiro passo é saber quais alimentos estão acelerando esse entupimento no seu corpo. Alimentos que parecem inofensivos, mas que a ciência já comprovou como altamente prejudiciais para o sistema cardiovascular. No próximo tópico, vamos mostrar os 5 principais vilões que merecem sua atenção imediata. Os 5 alimentos que entopem o corpo e aumentam o risco de infarto. Agora que você entende como acontece o processo de entupimento das artérias, é hora de olhar para o que está no seu prato. A seguir, você vai conhecer 5 alimentos extremamente comuns, consumidos por milhões de pessoas todos os dias, que têm alto potencial de contribuir para doenças cardiovasculares, infartos, AVCs e até morte súbita. O mais alarmante é que muitos desses alimentos estão presentes em lanches, cafés da manhã e refeições cotidianas, e são vistos como normais, até mesmo inofensivos. Mas os estudos científicos e as estatísticas mostram o contrário. A lista abaixo não está em ordem de gravidade, pois todos oferecem riscos sérios à saúde cardiovascular. Embutidos e carnes processadas. Exemplos: presunto, salsicha, mortadela, salame, linguiça industrializada.
Esses alimentos são ricos em gordura saturada, sódio e aditivos químicos, como nitritos e nitratos, que aumentam a pressão arterial e provocam inflamações nas artérias. Além disso, o consumo frequente está diretamente relacionado ao aumento do colesterol ruim, LDL, e a rigidez arterial. Mesmo em pequenas quantidades, o uso diário ou semanal aumenta o risco de doenças cardíacas e até de câncer. Eles são altamente industrializados e pobres em valor nutricional. Alimentos fritos e fast food. Exemplos: batata frita, frango empanado, hambúrgueres, salgadinhos fritos. Ricos em gorduras trans e saturadas, os alimentos fritos promovem o aumento do colesterol ruim, LDL, reduzem o colesterol bom, HDL, e favorecem a formação de placas de gordura nas artérias. Além disso, são hipercalóricos, inflamam o organismo e contribuem para o ganho de peso, outro fator de risco para doenças cardiovasculares. Mesmo quando preparados em casa, o excesso de óleo, principalmente reutilizado, é prejudicial. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Exemplos: refrigerantes tradicionais, chás industrializados, energéticos, sucos de caixinha. Essas bebidas contêm altas concentrações de açúcar refinado e xarope de milho, que aumentam os níveis de glicose no sangue, favorecem o ganho de gordura visceral, a mais perigosa, e provocam inflamações silenciosas nas artérias. A ingestão frequente está associada à resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, todos gatilhos para infarto. Além disso, elas não trazem saciedade nem valor nutricional, o que estimula o consumo exagerado. Margarinas e produtos ultraprocessados. Exemplos: margarina comum, biscoitos recheados, bolos de pacote, salgadinhos industrializados. Esses produtos frequentemente contêm gorduras trans, criadas artificialmente para dar textura e aumentar a durabilidade dos alimentos. As gorduras trans são consideradas um dos piores tipos de gordura para a saúde do coração. Elas promovem o acúmulo de gordura nas artérias e são associadas a um risco aumentado de infarto, derrame e morte precoce. Mesmo margarina sem colesterol pode conter gorduras prejudiciais. O ideal é evitar e buscar opções naturais, como azeite de oliva, doces industrializados e sobremesas prontas. Exemplos: bolos prontos, sobremesas congeladas, chocolates com recheio, balas, cereais açucarados. Esses produtos são ricos em açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada e aditivos químicos. A combinação de açúcar com gordura ruim é altamente inflamatória e prejudica a função endotelial, a camada que reveste os vasos sanguíneos, favorecendo o entupimento das artérias. Além disso, o açúcar em excesso aumenta o risco de diabetes tipo 2 e obesidade, o que, por sua vez, sobrecarrega o coração. O consumo frequente desses alimentos forma um ciclo vicioso de dependência e desequilíbrio metabólico. Esses 5 grupos de alimentos não são apenas prejudiciais isoladamente. O verdadeiro problema está no acúmulo e na frequência com que são consumidos. O hábito de comer só um pouco, todo dia, é o que alimenta o processo silencioso de deterioração da saúde cardiovascular. No próximo tópico, vamos entender como esses alimentos agem no corpo de forma silenciosa e progressiva e por que muitas pessoas não percebem o problema até que seja tarde demais. Como esses alimentos agem silenciosamente no seu corpo. Um dos maiores perigos dos alimentos que citamos no tópico anterior é que os efeitos negativos não aparecem de forma imediata. Não há dor, febre ou desconforto visível logo após o consumo. Pelo contrário, muitos desses alimentos proporcionam prazer instantâneo, saciedade rápida e praticidade. E é exatamente isso que os torna tão perigosos. A ação deles é lenta, contínua e silenciosa. Vamos entender como esse processo acontece dentro do corpo. Inflamação crônica e invisível. Grande parte dos alimentos industrializados e ultraprocessados contém substâncias que provocam inflamação em nível celular. Essa inflamação é diferente da que sentimos com febre ou dor. Ela é interna, sutil e contínua.
O problema é que essa inflamação afeta diretamente o revestimento interno das artérias, chamado endotélio, tornando-o mais vulnerável ao acúmulo de gordura e colesterol. Com o tempo, isso leva à formação de placas e à rigidez arterial, prejudicando a circulação. Desequilíbrio nos níveis de colesterol. O consumo frequente de gorduras saturadas e trans altera os níveis de colesterol no sangue. O LDL, colesterol ruim, se eleva, enquanto o HDL, colesterol bom, diminui. Esse desequilíbrio favorece o acúmulo de placas nas paredes das artérias, que se tornam mais estreitas e suscetíveis ao entupimento. É um processo que se instala sem sintomas diretos e pode durar anos antes de se manifestar com algo grave. Picos de glicose e resistência à insulina. Bebidas açucaradas e doces industrializados provocam picos rápidos de glicose no sangue, exigindo que o pâncreas libere grandes quantidades de insulina para normalizar os níveis. Com o tempo, esse esforço constante leva à resistência à insulina, um estado em que o corpo passa a ter mais dificuldade de controlar o açúcar no sangue. Esse desequilíbrio está diretamente ligado ao surgimento da diabetes tipo 2, uma condição que acelera o processo de inflamação arterial, endurecimento dos vasos e, consequentemente, risco cardiovascular. Hipertensão silenciosa. O excesso de sódio presente em embutidos, fast food e alimentos prontos contribui significativamente para o aumento da pressão arterial. A hipertensão é conhecida como assassina silenciosa, pois pode evoluir por muito tempo sem apresentar sintomas evidentes. A pressão alta força o coração a trabalhar mais intensamente e danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo, facilitando o rompimento de placas e a formação de coágulos que causam infarto ou AVC. Ganho de peso e sobrecarga no sistema cardiovascular. A alimentação rica em calorias vazias, açúcar e gordura contribui para o acúmulo de gordura abdominal, conhecida como gordura visceral. Esse tipo de gordura não é apenas estético, ela interfere em diversos processos metabólicos, aumenta a inflamação e eleva o risco de doenças crônicas. O ganho de peso excessivo e contínuo também aumenta a demanda sobre o coração, eleva a pressão arterial e altera a função dos vasos sanguíneos. Por que isso tudo passa despercebido? Porque o corpo humano é resistente. Ele aguenta abusos durante muito tempo antes de dar sinais claros de que está sofrendo. E quando finalmente surgem os sintomas, como dores no peito, falta de ar, tontura ou dormência, muitas vezes já é um sinal de que há danos instalados. Por isso, esperar o sintoma aparecer é um erro comum e fatal. A verdadeira prevenção começa muito antes dos alertas do corpo. Começa com a escolha do que você come todos os dias. No próximo tópico, vamos mostrar quais são as trocas simples e inteligentes que você pode fazer para proteger sua saúde cardiovascular e reduzir drasticamente os riscos, sem precisar viver em restrição ou medo constante. Como proteger seu corpo. Trocas inteligentes para evitar o entupimento das artérias. Evitar alimentos prejudiciais não significa parar de comer ou viver com medo. Significa fazer escolhas mais conscientes e estratégicas, que vão garantir mais saúde, energia e longevidade. A prevenção não precisa ser radical, ela pode ser progressiva e prática, começando com pequenas mudanças que geram grandes resultados ao longo do tempo. A seguir, veja como substituir os principais vilões por alternativas mais saudáveis, sem abrir mão do sabor e da satisfação. Troque os embutidos por fontes naturais de proteína. Evite presunto, mortadela, salsicha, peito de peru industrializado. Prefira frango desfiado, carne cozida ou grelhada, ovos, atum natural, grão de bico, tofu, lentilhas. As carnes processadas são convenientes, mas estão entre os alimentos mais associados a infartos e doenças cardiovasculares. Água com limão, chá gelado natural sem açúcar, sucos feitos na hora, água de coco. Essas trocas reduzem drasticamente a ingestão de açúcar e aditivos químicos. Além disso, ajudam a hidratar e limpar o organismo, melhorando a circulação e a função dos órgãos. Troque margarinas e ultraprocessados por gorduras boas. Evite margarina, bolachas recheadas,
salgadinhos de pacote, alimentos com gordura vegetal hidrogenada. Prefira azeite de oliva extra virgem, castanhas, abacate, manteiga ghee, alimentos integrais. Gorduras boas ajudam a proteger o coração, reduzem a inflamação e contribuem para o equilíbrio do colesterol. Uma pequena colher de azeite por dia pode ser mais poderosa do que parece. Reduza o consumo de açúcar e aposte em doces naturais. Evite doces prontos, sobremesas industrializadas, cereais açucarados. Prefira frutas in natura, frutas secas, com moderação, chocolate amargo, acima de 70%, receitas caseiras com adoçantes naturais, como tâmaras, mel, banana madura. Com o tempo, o paladar se adapta e passa a reconhecer melhor o sabor natural dos alimentos. O excesso de açúcar deixa de ser atraente e o corpo responde com mais energia, menos inflamação e mais saúde. Mudança real é mudança possível. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Trocar um item por semana já é o suficiente para reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Lembre-se, a repetição constrói o hábito e o hábito constrói a saúde. No fim das contas, comer bem não é sobre restrição, é sobre escolher aquilo que sustenta a sua vida, e não aquilo que lentamente a encurta.